Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Gonzalez aqui, hora de um pouquinho de geografia na sua quarentena. Na aula de hoje a gente vai dar sequência à unidade de geologia. Vamos ver agora os agentes externos do relevo e as suas influências na formação dos modelados do relevo terrestre, também conhecido como a geomorfologia, que é um compartimento da geologia. Nós, nos últimos encontros, falamos que o relevo da Terra ele é um produto da atuação de duas grandes forças, as forças internas e as forças externas do planeta Terra. A gente pode dizer que as forças internas elas são os grandes formadores de novas feições, de novos modelados, novas formas no relevo. Por quê? Porque são aquelas forças quase que imparáveis, muito maiores do que a força humana, que duram milhões de anos para serem concluídas. Eu costumo dizer que essas forças internas, só para lembrar, nós já vimos nas últimas aulas, no caso, o tectonismo, a movimentação das placas tectônicas, as erupções vulcânicas, os terremotos, os abalos sísmicos em geral, eles são o DNA do planeta Terra, eles constituem a gênese do planeta. Tem tudo a ver com a formação, o processo de criação do planeta Terra. Já as forças externas, que nós veremos hoje, também chamadas de forças exógenas, elas vão ter mais a ver com o que a biologia chamaria de fenótipo do ser, ou no caso do planeta. Por quê? Tem a ver com a característica do planeta em si. As forças externas elas vão pegar tudo aquilo que são formados pelos agentes internos e vão de alguma maneira modelar, vão aplanar. Então quando você pensa na biologia, na aula de genética, se os agentes internos formam o DNA do planeta, os agentes externos formam a sua característica física, sua característica externa. Então você pode muito bem ter nascido com um olho castanho, mas usar uma lente e ficar com o olho verde. Você pode muito bem ter nascido com um cabelo escuro, mas pintar de louro. Enfim, isso é uma questão que cada um faz o que quiser com o seu próprio corpo. Então é isso que os agentes externos fazem com o planeta. Eles vão pegar tudo aquilo que foi formado e vão, de alguma maneira, dar uma nova roupagem, uma nova feição. Tá certo? Espero que tenham entendido essa parte com essa comparação aí. Bom, nós podemos dividir os agentes externos em dois grandes grupos, intemperismo e erosão, onde, na verdade, eles vão atuar de forma conjunta. Toda vez que o intemperismo atua, a erosão também atua. No caso do intemperismo, como está dando para vocês verem na tela, seria o desgaste das rochas, seria o processo de quebra, de ruptura, de decomposição de uma rocha do seu estado original para um estado secundário, terciário, enfim. E a erosão? A erosão ela vai ser o trabalho de transportar todo esse material desgastado de um lugar para outro da superfície do planeta Terra. Ok? Então, toda vez que, por exemplo, temos um grande bloco de rocha, uma grande pedra de toneladas, essa rocha enorme, pesadíssima, ela não vai ser transportada. Como é que você vai levar isso de um lado para o outro? Como é que a natureza vai fazer isso com a chuva ou com um rio, por exemplo? Não vai ter como. Então você precisa que o intemperismo comece a desgastar essa rocha, quebrá-la em vários pedaços, em vários fragmentos, né, em fragmentos cada vez menores, por exemplo, areia, que nós chamamos de sedimentos. Lembra que eu falei na aula passada? E conforme esses pedaços vão ficando menores e mais leves, eles vão conseguir ser transportados pela erosão. É aí que vão entrar os agentes erosivos, no caso o rio, a neve, a chuva, os ventos e por aí vai, ok? Então o intemperismo é o desgaste da rocha, é o desgaste micro, é a sua decomposição. Tá? Temos três tipos de intemperismo: químico, físico e biológico. Bem fácil, só tu lembrar das matérias que constituem as ciências. O intemperismo químico é aquele em que você precisa ter a presença da água. É um processo de decomposição. Toda vez que a água está presente, ela acelera uma reação química. Então você vai desgastando essa rocha no sentido de decompô-la, deixando ela mais maleável, deixando ela mais propensa ao desgaste. Tá? Então sempre que você tem água, o intemperismo ele é mais veloz. As rochas se decompõem mais rapidamente e o relevo, consequentemente, se desgasta mais rápido. Tá? Vou dar um exemplo aqui de uma zona litorânea. Tá vendo aqui? Rochas expostas à ação das ondas do mar.
No caso das ondas do mar, você ainda tem um adicional, porque a água vem com sais, e o sal ele ajuda a decompor a rocha, mais rapidamente. Então, quando você olha essas rochas aqui, você vê algumas com seu estado próximo ao original, olha aqui onde está o meu mouse, você vê a coloração original, meio acinzentada. Já esses pedaços aqui, você vê esses buracos como se a rocha tivesse sido dissolvida. O que é isso? É a água que vai enfraquecendo, é o sal que vai agindo ali e vai reagindo, né, e vai deixando esse material cada vez mais frágil. Por isso vão se formando esses buracos, parece que a rocha está derretendo. Ok? Então, o intemperismo químico é aquele que você precisa da água, você precisa ter ali a chuva, um rio, o mar, e ele é mais rápido. Depois nós temos o intemperismo físico, que é aquele que quando não tem água, você vai ter a variação da temperatura ou a variação de pressão, fazendo com que essa rocha se parta fisicamente, se desagregue. Ah, caramba, professor, como assim? Imagine uma rocha sendo submetida a frio e depois a calor. Frio e calor. O que acontece? O que nós chamamos de efeito sanfona. Quando um corpo, no caso uma rocha, está submetido ao calor, a tendência é que ele vai se dilatar. Depois, quando ele é submetido ao frio, ele se contrai. E aí, nesse processo de dilatação e contração, essa rocha ela pode se partir. Quer ver um exemplo? Também coloquei aqui uma imagem. Olha aqui o intemperismo físico. Isso acontece, por exemplo, numa área polar, uma área muito fria. Repara como que a rocha ela vai se quebrando, olha aqui as fraturas, e ela vai formando blocos, normalmente mais pontiagudos. Isso acontece por quê? Porque quando essa zona fica mais quente, parte do gelo descongela, vira água, e essa água vai infiltrando nos poros das rochas. E depois, quando fica frio de novo, essa água vira gelo e ela se expande dentro da rocha. Então ela aumenta de tamanho. E com isso você vai quebrando a rocha de dentro para fora, vai se partindo, certo? Então isso é o efeito do intemperismo físico. Então, por exemplo, quando você taca uma pedra de gelo num copo com água fervendo, pum, o que você vê ali? O gelo parece que ele quebra todo. É a variação da temperatura alterando fisicamente o estado do gelo, no caso. E o biológico. O intemperismo biológico é aquele em que você precisa ter um ser vivo atuando química ou fisicamente naquela rocha. Então, para ter intemperismo biológico, automaticamente eu preciso de um ser vivo, e esse ser vivo ou ele vai contribuir para o intemperismo químico ou vai contribuir para o intemperismo físico. Exemplo, vou mostrar logo a fotografia para ficar mais fácil. Olha aqui, um vegetal, uma planta, uma árvore, ela pode interferir no intemperismo? Sim, intemperismo físico, como é o caso. Repara que essa plantinha, essa árvore foi crescendo, e conforme ela vai crescendo, ela vai fazendo força, ela vai quebrando a rocha em dois grandes blocos. Então é um intemperismo biológico aliado ao físico, ok? Todo mundo já deve ter visto isso, quando você caminha por uma rua e vê ali uma árvore que cresceu mais do que deveria. As raízes cresceram para as áreas ao redor e quebraram todo o piso da calçada, estufaram esse piso da calçada. Isso é intemperismo biológico / físico. Aí o químico, por exemplo, o animal que faz xixi numa rocha. Essa água da urina mais o ácido da urina vai decompor essa rocha aí, vai fazer essa rocha ficar mais fragilizada. Okay? Então, temperismo biológico é aquele que você tem um ser vivo, animal ou vegetal, atuando na transformação das rochas e, consequentemente, do relevo. Ok? Bom, se o intemperismo modifica completamente o estado da rocha, esses materiais decompostos eles vão estar disponíveis para serem transportados. É aí que vai entrar a erosão. No caso, a erosão ela vai atuar de acordo com os seus agentes erosivos, aqueles que vão fazer o trabalho da erosão. Temos então a erosão pluvial. Quando você ouvir pluvial, vem de pluviosidade, com P. Isso significa chuva. Tá? Então, quando a chuva transporta sedimentos, quando a chuva modifica o relevo. Fluvial, vem de flúvio, com F. Então, estamos falando de rios, quando os rios modificam o relevo. Já marinha, não preciso nem falar muito, ação do mar, as ondas do mar, também conhecido como abrasão. Eólica, ação dos ventos, o vento mudando o relevo, transportando sedimentos. E glacial, ação do gelo.
Vamos ver um de cada vez aí. Erosão pluvial, chuvas. Toda vez que a água da chuva ela incide sobre uma rocha, ela vai, de alguma maneira, fazer com que essa rocha se decomponha e ela vai levar esse material decomposto para uma outra região, em costa abaixo, por exemplo. Então, quando eu mostro essa imagem para vocês, o que eu estou querendo enfatizar aqui? Estão vendo essas ranhuras? Essas ranhuras nós chamamos de ravinas. Parece que alguém passou a unha ali, ó, arranhou, né? Na verdade, o que aconteceu aqui? A água da chuva, conforme ela vai incidindo, não uma chuva, não um dia, uma semana, chuva ao longo de centenas, milhares de anos, ela vai criando canais de drenagem para ser escoada em costa abaixo. Então ela vai formando essas ranhuras, essas ravinas. Isso é um caminho que a água encontrou e conforme ela vai afundando o relevo, ela vai levando esses materiais que foram tirados daqui em costa abaixo. Então ela está transportando sedimentos do ponto mais alto para o ponto mais baixo da encosta. Opa, voltei tudo. Além das ravinas, você pode ter também a formação do que nós chamaremos de vossorocas. O que é uma vossoroca? Aqui, ó, escreve desse jeito, vossoroca. Vossoroca é um grande buraco que se forma numa encosta. Quando a água da chuva ela se aprofunda muito no relevo, a ponto de deixar esse solo muito pesado, num dia de muita chuva, em que a chuva seja muito intensa, um grande bloco de solo pode escorregar, deslizar de uma vez só, formando esse grande buracão aqui, que nós chamamos de vossoroca. Aqui nessa imagem nós podemos ver melhor como que se forma uma ravina e uma vossoroca. Temos uma encosta. Toda vez que a encosta está nua, ou seja, ela não tem vegetação, ela está mais exposta à erosão. Se por acaso eu tenho árvores, essas árvores protegem o solo. Por quê? Porque quando a água da chuva cai, parte do impacto da água da chuva ela é dissipada na folha da árvore. Então, o peso que a gota da chuva causaria no solo não vai acontecer. Por quê? Porque ele vai ser amortecido pela folha da árvore. Agora, se eu não tenho árvore, se eu desmato, por exemplo, uma encosta, esse solo vai estar exposto. Então, o pingo, a gota da chuva várias gotas vão deixando esse solo exposto e vão formando ali esses buracos que podem ficar cada vez maiores. Então, eu tenho aqui as ravinas, né? E eu tenho também esses grandes buracões aqui, que são as vossorocas, que você consegue, inclusive, ver o lençol freático lá embaixo de tão grande que é o buraco. Ok? Aqui, imagens reais, ó, de grandes deslizamentos de terra que podem ocorrer por conta desse processo de erosão pluvial. Você vê aqui, ó, que desmoronou tudo de uma vez só do morro na direção aqui abaixo, pegando inclusive casas e as ruas, certamente causando aqui desastres e perdas de vidas humanas. Ah, professor, mas não tinha vegetação aqui? A vegetação ela pode reduzir o impacto da erosão, mas ela não anula. A erosão continua ocorrendo. E eu nem sei se de fato tinha vegetação aqui ou se essa área tinha sido desmatada para a construção, por exemplo, de casas, como acontece às vezes em área de morro. E aí quando você constrói casa, você está aumentando ainda mais o peso no solo e está sendo mais propício à erosão. Uma outra imagem é essa aqui. Um deslizamento numa encosta, que foi inclusive aqui no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, quando você teve um desmoronamento depois de uma grande chuva, que transportou um grande pedaço de rochas e solos para encosta abaixo. Inclusive você vê pela coloração da água aqui, essa água lamacenta, que é o quê? São os sedimentos, são os materiais que escorreram da encosta. Bom, na sequência, para não demorar muito, nós temos aqui a erosão fluvial. Flúvio vem de rio. Olha essa imagem, olha que curioso. Isso é o que nós chamamos de canyon. O que é um canyon? Um canyon é um grande buraco no solo. É aquele buracão que foi formado pelo rio. Ah, mas como assim? O rio, conforme ele vai correndo, dependendo da força da água, quanto mais forte ela é, quanto mais rápido, a tendência é que esse rio ele faça um trabalho de escavação. Ele vai escavando as margens, vai deixando essas margens mais largas e ele vai também aprofundando o relevo. Então, o canyon, você vê que lá embaixo tem um rio.
E esse rio ele já correu lá em cima. Só que aos poucos ele foi aprofundando o relevo e deixou esses paredões aí, que são justamente os canyons. Ok? Uma outra coisa que acontece no caso dos rios ou são, né, as enchentes. Toda vez que chove muito, a tendência é que esse rio transborde para suas margens ou para suas várzeas e com isso causa aí enchentes, que são comuns. Porém, o problema é que o ser humano ele gosta de construir casa, rua perto de rio. Então, é natural que essas enchentes atinjam todos nós, todos que vivemos em áreas próximas a rios. Isso acontece porque, olha aqui, ó, quando nós temos uma chuva intensa, essa chuva, quando ela incide nas ruas, ela tende a escorrer, ou que nós chamamos aqui de escoamento superficial, diretamente para o rio. Ah, mas tem bueiro, né? Não tem aquelas coisas para captar a água da chuva? Tem, só que está tudo entupido de lixo. Então, essa água, ela automaticamente vai tudo para o rio de uma vez só. Então, esse rio vai enchendo. E conforme ele vai enchendo, o que vai acontecendo? Ele vai atingindo a gente. Vai fazendo os carros boiarem, vai fazendo as pessoas perderem coisas dentro de casa. E ainda tem algo além, chamado assoreamento. Quando a gente joga lixo no rio, parte do fundo dele, que era para captar água, está preenchido por lixo. Está preenchido por sedimento que a gente provocou. Então, se esse rio comportava isso de água, só que metade dele está com lixo, essa água vai para onde? Exatamente, vai transbordar, vai fazer com que essa enchente fique ainda maior. Então, a erosão pluvial, ela tem esses impactos aí. Uma outra coisa que a gente pode observar em alguns rios é a formação de ilhas ou bancos de areia. Por que isso ocorre? O rio ele escava, ele aprofunda o relevo, mas ele também vai deixar sedimento. Se o rio está escavando o relevo, significa dizer que ele está tirando rochas. Ele está levando rochas dentro das suas águas. E essas rochas vão para onde? Vão sumir? Desaparecer? Não. Esses sedimentos eles vão se acumular em algum ponto do rio. Algum ponto em que a água fique mais devagar, fique mais lenta. Quando ele começa a depositar esses materiais, você vai formar grandes bancos arenosos, como são os casos dessas ilhas aqui que a gente vê dentro desse rio. Tá? Seguindo. Opa, aqui não, que a gente não vai fazer nenhuma questão da Manda Spesex. Erosão marinha. Essa é a mais fácil, eu acho, que a gente conseguir entender. Porque a força que a água do mar tem é muito perceptível. Todo mundo que já foi à praia, todo mundo que já pulou onda, todo mundo que já tomou caixote sabe muito bem que a água do mar ela consegue te levar com uma facilidade absurda. Então imagina sedimento. É o que nós chamamos de abrasão marinha. Repara nessa fotografia aqui que nós vemos certinho o contorno da encosta fazendo aqui uma espécie de formato justamente igual ao formato das ondas que chegam ali. Por quê? Porque esse relevo ele é formado de acordo com a força da onda do mar que vai batendo ali naquele paredão. E esse paredão tem um nome, que são as chamadas falésias. Então toda vez que a água do mar ela atua numa encosta, ela vai fazer com que essa rocha se quebre. Então você tem intemperismo físico e químico ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você tem a água reagindo e decompondo a rocha, você tem também a força, a porrada que essa água provoca nessa rocha e, consequentemente, faz ela quebrar. E aqui a gente tem alguns testemunhos, algumas rochas que sobreviveram a essa força das ondas. E repara também que algumas pedras ficam aqui porque não foram decompostas ou estão ali como exemplo de uma época passada. Aqui é uma imagem muito comum no litoral brasileiro, no Rio de Janeiro isso acontece bastante, que é quando nós temos grandes ressacas no mar, o mar avança muito em direção à areia, inclusive provocando consequências na rua, no calçadão, e fazendo às vezes até alguns quiosques afundarem ou algo do tipo. Então olha a força disso aqui. Repara que a rua que foi construída perto da zona de praia, ela foi completamente destruída. Por quê? Porque a onda chega ali, chega bastante intensamente. Um exemplo aqui no Rio foi aquela ciclovia Tim Maia, que já caiu várias vezes. Por quê? Porque construíram uma ciclovia na beira da água do mar. Então toda vez que chove um pouco mais, toda vez que você tem um mar mais revolto, essa água avança
e dá um sumiço ali em parte da ciclovia. Muito perigoso. Né? Bom, seguindo. Aqui é um outro exemplo do que o mar faz quando ele não retira sedimento, mas quando ele deposita. Então, assim como o rio ele pode afundar o relevo, né, para aprofundar o relevo, mas pode também formar bancos de areia. Já o mar, mesma coisa. Ele pode formar falésias, ele pode formar áreas de grandes penhascos, de costões de rocha, mas pode formar isso aqui, ó, que podem ser simplesmente praias ou, no caso da foto, as chamadas restingas, que é o caso da Restinga da Marambaia também aqui no Rio de Janeiro, que é um cordão de areia formado em paralelo com o continente. Toda vez então que nós temos o mar depositando areia continuamente ao longo, claro, de alguns milhares de anos, isso não acontece do dia para a noite, você vai formando ali um cordão arenoso. Aí você pode perguntar, então professor, toda praia é uma zona de sedimentação? Toda praia é uma área de acúmulo de sedimentos que o mar provocou? Sim. Se você ficar ali na beira da água, na praia, você vai ver que o mar ele deixa um pouco de areia e leva um pouco de areia. Deixa um pouco de areia e leva um pouco. Isso é o processo de erosão e sedimentação que vai acontecendo ao longo de milhares de anos às vezes. Tá? Seguindo, agora vamos falar da erosão eólica. Eólica, vento. Você vê pela foto aí, quando o vento sopra, dependendo da sua força, ele vai carregar consigo sedimentos leves. Ele não consegue carregar grandes rochas de peso muito intenso. A não ser que seja um tornado ou um vento de 400, 500 km de velocidade, que é bem raro. Mas no vento comum ele consegue levar sedimento fino, tipo areia, como na foto a gente está vendo. Bom, em desertos é bastante comum a gente ver as dunas se movimentarem, mudarem de formato, porque o vento vai soprando e vai levando parte da areia, formando diferentes feições ao longo dos dias, dos meses. Mas não só assim o vento atua. O vento ele também vai criar o que nós chamaremos de inselbergs, que são formações com esse formato aqui, ó, também conhecidos popularmente como relevos testemunhos. Olha que engraçado essa rocha. Olha que formação curiosa. Repara como a base dela é fina e o topo é mais grosso, é mais largo. Por que isso acontece? Porque o vento ele tem um trabalho erosivo que nós chamamos de esfoliante. Ele faz a famosa esfoliação. O que é a esfoliação? É um trabalho de afunilamento. Quem já fez esfoliação facial sabe muito bem o que eu estou dizendo. Você pega ali um cremezinho, parece que ele tem uma areia, você vai passando na pele e vai tirando as células mortas, vai tirando as impurezas, certo? Então, o vento, quando ele sopra e ele leva areia, essa areia, em contato com as rochas, ela vai esfoliando a rocha. Então, ela vai afunilando essa rocha, deixando ela cada vez menorzinha. Pô, mas por que a base está fina e o topo não está? Porque o vento não consegue soprar e levar a areia muito para cima. Essa areia fica mais perto do chão. Então o trabalho esfoliante perto do chão é muito maior, muito mais rápido do que o trabalho mais em cima. Por isso que você tem esse formato. Aí essas pedras aqui no meio do nada, o que é isso? Bom, vai chegar uma hora que esse afunilamento vai ser tão intenso que esse bloco de rocha aqui em cima não vai ter sustentação. Quando isso aqui ficar muito fininho, o que vai acontecer? Vai quebrar, e quando quebrar, isso aqui vai cair no chão. Pum! Uma vez que caiu no chão, vai ser afunilado e vai formar rochas cada vez menores. Certo? Então isso é um exemplo de erosão eólica. Aqui a gente tem enormes inselbergs, isso é muito comum nos Estados Unidos, nos desertos americanos. Inselbergs de grandes proporções. Ok? E para a gente finalizar as erosões e finalizar o conteúdo da aula de hoje, temos aí a glacial, que é aquela menos famosa, porque é muito restrita a zonas polares, zonas frias. Por exemplo, no Brasil a gente não sente ela, pelo menos não nessa atual era geológica. E elas vão ter um trabalho de formar grandes vales em U, mais ou menos como acontece com os rios. Elas vão escavando o relevo, só que de forma muito lenta, a partir do gelo e degelo, do tal do efeito sanfona.
correto? Daquela questão de você ter a parte do gelo se transformando em água, depois virando gelo de novo. Aí vira água, vira gelo de novo, e com isso quebrando as rochas naquele movimento de intemperismo físico. É curioso também a gente pensar numa grande avalanche. Quando a avalanche ela passa, quando ela vai escorregando em costa abaixo, ela tem uma força tão grande que ela vai levando tudo que ela vê pelo caminho. Então ela tem um grande trabalho de erosão, de transformação desse relevo, de quebra dessas rochas. Tá? Aqui nós temos, no caso, um fiord, que são grandes vales com formato de U, em que você tem rios, ou às vezes até mesmo a água do mar, que vai se penetrando aqui ao redor dessas, ou melhor, no meio dessas grandes montanhas que você tem ao redor. Você pode reparar aqui que tem neve no topo das montanhas, porque são áreas normalmente muito frias. Isso você vai encontrar no norte da Europa, você encontra no sul do Chile, algumas zonas muito restritas do planeta, da origem a paisagens belíssimas. Foram formados nas eras glaciais do planeta Terra, em que tudo isso aqui era gelo, e conforme foi descongelando, foi afunilando o relevo, foi formando esses vales, onde a água preencheu esse fundo do vale, formando essas paisagens. Beleza, galera? Qualquer dúvida, só me procurar. Por hoje é isso. Um abraço, tamo junto.